minha retidão a manifestar-se. Agora veja esse texto. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga o estrangeiro que, se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor de seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma terra seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você entendeu que sábado não é só para judeu? O que você compreendeu, meu amigo, minha amiga? É para qualquer pessoa que chegar de fora. Qual era o dia do repouso de Jesus? Qual era o dia que a bem-aventurada Virgem Maria, que todos conhecem, ela guardava? Abre a sua Bíblia agora em São Lucas, lá no finalzinho de Lucas. Você vai ver algo interessante. Você já sabe que Jesus entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Mas em Lucas 23, agora você vai ver um detalhe interessante. Abra em Lucas 23. Qual era o dia que, após a morte de Jesus, a mãe dele guardava? As pessoas pensam, depois que ele morreu, ninguém precisava mais guardar dia algum. É verdade? Então leia na sua Bíblia, São Lucas 23, o verso 50 em diante. Eu vou ler com você. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando a ele, a Pilatos pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu num lençol e pô-lo no sepulcro, cavalo numa rocha onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e ia começar o quê? O sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Todos nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. A sexta-feira era chamada o dia da preparação e aqui diz que ia começar o sábado. Agora veja que interessante. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. Estou lendo o versinho 56. O que diz aqui? E no sábado repousaram conforme o mandamento. E interessante que essa parte de São Lucas foi escrito quase 30 anos depois que Jesus tinha ido para o céu. Se houvesse alguma mudança, eles já teriam acrescentado na Bíblia. As profecias anunciam um ataque contra a lei de Deus. Assim como em Apocalipse 12, o grande dragão representa Satanás em sua rebelião contra Deus, em Daniel 7, um livro gêmeo do livro de Apocalipse, existe um chifre pequeno que representa o anticristo, instrumento de Satanás. O que esse chifre pequeno tentaria mudar? O que ele tentaria fazer? Abra sua Bíblia em Daniel 7, 25. Abra sua Bíblia em Daniel. Você vai ficar impressionado. Olha, nós também vamos estudar o livro de Daniel. Porque quem estuda o livro de Apocalipse não pode ficar sem estudar o livro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25 diz o seguinte: que um poder contrário a Deus faria o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e as leis. Quem haveria de mudar a lei de Deus? As pessoas, quando dizem que foi Jesus que mudou a lei, está chamando Jesus do próprio anticristo. Porque a Bíblia diz que um poder contrário a Deus iria mudar as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Meu querido, minha querida, a Bíblia diz aqui que quem mudou a lei de Deus foi um poder contrário a Deus. Isso não te faz impressionado? Por que tantas pessoas hoje não observam o dia sagrado de Deus? Por que é que você guarda o domingo? Por que existem pessoas que guardam o domingo? Essas coisas têm que nos fazer pensar. Nós devemos pensar a respeito disso. Isso tem que encher o nosso coração de respostas, de perguntas, mas você tem que ter respostas. E a palavra de Deus nos dá essas indicações. As profecias anunciam a restauração do sábado.
Qual é a restauração do sábado que a Bíblia diz que haveria de acontecer? O Apocalipse prediz que o remanescente fiel de Deus voltaria a adorá-lo como ordena o mandamento do sábado. Aonde diz isso? Apocalipse 14, versos 6 a 7. É bonito, hein? O livro de Apocalipse é cheio de verdades e ele conta o que haveria de acontecer. Apocalipse 14 diz o seguinte: quando você encontrar, você vai saber com clareza o que diz aqui. Apocalipse 14, versos 6 a 7. Abriu? Então veja comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que você acabou de descobrir, meu irmão? O que você acabou de descobrir, meu amigo? Você descobriu que a Bíblia diz que um dia chegaria o tempo em que várias pessoas na terra o adorariam como o Senhor, de lá do início, o Criador, ensinou. Aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Meu querido, para que você descubra quem fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, você tem que ir no livro de Gênesis. E eu faço questão de ler com você essa partezinha de nossa Bíblia. Livro de Gênesis, abre lá, por favor. Gênesis, capítulo 2. Você vai ficar impressionado com o que você vai ler. Para as pessoas que dizem que quem guarda o sábado está guardando porque os judeus foram ensinados a guardar e que isso acabou, veja que interessante o que diz aqui. Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 3. Assim os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. O que você acabou de descobrir? Quando o sábado foi dado para os filhos dessa terra? No dia da criação, quando não havia nenhum judeu ainda sobre a terra. Eu lhe convido, aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, você faça seus planos para guardar o primeiro sábado na sua vida. E a Bíblia ainda diz que existem os que guardam os mandamentos de Deus no Novo Testamento. Isso está escrito lá em Apocalipse 14. Diz que os filhos de Deus, Apocalipse 14, abra mais esse verso, porque eu não posso deixar de te mostrar essa verdade. Apocalipse 14, verso 12, diz o seguinte: quem são os guardadores dos mandamentos de Deus no Novo Testamento? Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu louvo a Deus porque eu pude estudar com você essas verdades. Eu louvo ao Senhor porque eu pude te mostrar essa verdade de Deus que será um ponto de controvérsia mundial. Eu te convido para que no próximo estudo você venha estudar comigo por que se guarda o domingo. Agora eu gostaria de orar com você, para que você tivesse força para fazer essas mudanças. Você pode nos telefonar, você pode buscar-nos, chame por nós. Procure os estudos bíblicos que vão te esclarecer ainda mais a respeito disso. São tantos textos na Bíblia falando a respeito da guarda do sábado que você vai ficar impressionado. Eu quero orar por sua família. Quero orar por nós para que possamos ser achados dignos de confiança, fiéis filhos de Deus, até a volta de Jesus. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, bendito, glorioso seja o teu nome, pelo dom de Deus, pelo dom do Senhor Jesus Cristo, que veio nos mostrar como viver nessa terra, que veio nos mostrar quem é o Senhor. E te pedimos que em nome de Jesus nos abençoe ao estudarmos a tua palavra, que possamos aprender o que está escrito e obedecermos, porque queremos ser realmente os teus filhos. Abençoa essa pessoa que está em casa, Senhor, sua família, para que ela possa receber de ti e passar avante para todas as pessoas esta verdade que acaba de descobrir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.